Está no ar, Heróis e Mais. Olá, meus queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje nós estamos com a presença ilustre dele, Luiz, lá do canal Portal de Avandó. Luiz, dá um salve pra galera aí, meu querido. E aí, Elvis, e aí, pessoal aí que tá assistindo do canal Heróis e Mais. Pra mim é uma honra estar novamente aqui. Fazia tempo, né, que eu não vim aqui, né? Fazia tempo aí que a gente não fazia um conteúdo aí juntos. Pra mim é muito bom, né? Muito bom. O último acho que foi aquele do Vecna, que eu me lembro com muito carinho aquele ali. Foi muito bom aquele vídeo. E estaremos mais vezes aqui, porque essa vida de web, né? Essa vida de web é complicada, mas, pessoal, o Luiz tem um canal sensacional que fala sobre RPG, que joga RPG. Ele é a autoridade nerdola nesta área. Então, se você quer conhecer mais sobre o RPG, vai lá, se inscreve no canal Portal de Avandó. E, meu querido Luiz, você tem feito um trabalho sensacional mostrando que, infelizmente, a agenda woke, assim como destruiu o nosso entretenimento nos cinemas, o nosso entretenimento nos jogos de videogame, também destruiu o nosso entretenimento nos jogos de tabuleiro, nos famosos RPG. Você tá fazendo um trabalho sensacional, cara. Então, fala um pouquinho pra gente dessa loucura toda, porque a gente tá aqui com a matéria do Fandom Pills, que fala o seguinte: os designers de Dungeons and Dragons, Christopher Perkins e Jeremy Crawford, se aposentam após destruir o jogo com a agenda woke. Então, meu querido, eles conseguiram destruir? Conseguiram. E é uma loucura. Cara, tem tanta coisa pra falar desse assunto. Especificamente, esse que tá com a mãozinha aqui assim, ó, é o Jeremy Crawford. É um cara que, pra quem acompanha lá no meu canal, sabe que... E eu acabei não cumprindo essa promessa, mas eu vou ver se nessa semana aí eu cumpro, que é estourar um champanhe quando esse cara fosse demitido. Eu tinha falado que quando esse cara fosse demitido, eu tinha que estourar um champanhe, né? Mas o Jeremy Crawford, ele em si... Esses dois, ambos são muito importantes, né? Ambos têm um papel de destaque no próprio desenvolvimento de Dungeons and Dragons quinta edição, em especial a versão 2024, né? Porque é uma loucura, assim, o que eles fizeram. Eles querem, sabe, não sei se você já ouviu falar aquela expressão comer o bolo e ficar com o bolo, né? É impossível você comer o bolo e ainda continuar ficando com o bolo. A quinta edição 2014, ela foi um grande marco, é uma edição que eu defendo muito. Eu tenho inscritos que criticam, e eu respeito, eu entendo as críticas deles, concordo em muita coisa, mas a quinta edição, ela veio depois da quarta, que foi considerado um grande fracasso, e eles mudaram a estratégia, que eles fizeram o seguinte: eles criaram um tal de Dungeons and Dragons Plus, que eles pegavam todas as dicas da comunidade, e eles conseguiram criar uma edição inteira, assim, ouvindo a comunidade. E foi um sucesso. Uma edição de fanservice. Eu cheguei a jogar aqui com meu sobrinho, ele até tá pé da vida comigo, porque a gente não continuou a campanha. O Eric jogou com você aí também lá no canal do Portal da Avandó. E as portas estão abertas para ele, eu vou chamar ele de novo. Não, ele cresceu vendo eu e meu irmão, né, o meu outro irmão, não, o Tony, jogar RPG. Ele sempre quis jogar RPG, a gente nunca deixou porque ele era muito pequeno. Agora que ele, né, já é adulto, ele quer muito jogar, e que bom que ele jogou contigo, que é um ótimo mestre. Mas isso que você falou é importante. Vamos então abrir esse champanhe, cara, porque esses dois caras são pessoas wokes, estragaram o jogo, um jogo maravilhoso, que, sei lá, na minha opinião, D&D é uma das coisas mais importantes da cultura pop, de como, tipo, eu, Elvis, o nerd, o nerdola que eu sou, não existiria sem esse jogo, cara, entendeu? Porque a minha infância, Luiz, a minha adolescência, eu não tinha muito recursos. Então, jogos de videogame e qualquer outra coisa que precisasse de grana era muito complicado. Então, esse jogo chegou a mim com a Xerox, é o D&D segunda edição, e, cara, a gente só tirava Xerox e comprava dados. E o resto era só imaginação. Era exatamente. Barato. Então, assim, cara, eu acompanho o seu canal e eu fico muito triste do que tá acontecendo. Da mesma forma que eu fico triste com o que eles fizeram com o Senhor dos Anéis, o que eles, no sentido os wokes, fizeram com o Senhor dos Anéis, e você participou da gente também, de toda a nossa luta. E eu te digo uma coisa, cara,
qualquer coisa que eu puder fazer pra gente divulgar mais o que eles estão fazendo com o RPG, pode contar comigo, velho, porque isso aqui é muito caro pra mim. Por mais que eu esteja há muito tempo sem jogar, fez parte de quem eu sou, faz parte de quem eu sou o RPG, entendeu? A forma como eles fizeram, né, é uma coisa assim terrível, porque existe eu não sei se tu chegou inclusive já vou recomendar aí os vídeos em que eu falo sobre a questão do ódio que eles têm à velha guarda, né, as pessoas que jogavam RPG quando ninguém jogava, quando era uma coisa, como é que eu posso dizer? Os nóxicos, né, os conservadores, né? Que eles chamam, eles têm um termo que eles usaram que é os grognards, né? Eles fizeram logo no ano passado, grognard, que é a velha guarda do RPG, é um termo que eles pejorativo que eles criaram para se referir a gente. São os nerdolas, né? Os nerdolas. E aí o que aconteceu? Eles, como parte dos 50 anos de Dungeons and Dragons, eles lançaram um almanac com, vamos dizer assim, contando a história de como Dungeons and Dragons lançou lá desde 74, que foi quando eles... O primeiro livro, assim, lançado, que foi a White Box, né? Depois teve a Red Box e todo aquele negócio. E eles, para conseguir alguns desses documentos, eles tiveram que ir atrás da família, dos parentes vivos, do Gary Gygax e do Dave Arneson, que são os dois que criaram Dungeons and Dragons. E a família pensou, de bom gosto, de bom grado, foi lá e cedeu a eles esses documentos para eles colocarem ali no livro. E quando o livro lançou, eles passaram o tempo inteirinho difamando, caluniando e atacando a honra dos criadores de Dungeons and Dragons de uma forma absurda. Tem vídeo deles falando isso. Véio. Os caras nem vivos estão para se defender. A família cedeu material de bom grado, né? E eles fizeram isso, né? Destruíram ali. E aí eles lançaram uma nova edição e eles deram uma entrevista. E ali tem você tá vendo esses dois, tem o Todd Kenrick, né? E tem um outro que é o Jason Tondro. Né, são o quarteto do mal. Eu tenho até umas imagens deles. Cavaleiros do Apocalipse aí, né? Eu tenho depois, se quiser, eu te passo as imagens. Eu fiz com o Mafinha me ajudou, deles tudo de demônio, com chifre assim, bem grandão. Pô, vamos ilustrar com essa imagem aí, porque a galera tem que entender o que eles fizeram. E tem aquela, né, Luiz? A grande questão é o seguinte, se eles querem passar a agenda deles, fazer um jogo... a maneira deles, não mexa naquilo que tem uma base gigantesca de fãs. Qual o problema deles fazerem um jogo? Não, eles precisam ir lá e destruir o que já tem sido feito. A gente sabe que a Wizards of the Coast é uma empresa... Eu posso chamar ela de lacradora, Luiz? Eu acho que... Claro, totalmente. Não teria problema nenhum, né? Chamar essa empresa de lacradora, porque a Wizards of the Coast fez o Magic do Senhor dos Anéis e colocou o Aragorn preto, não é? Não é a mesma empresa? Sim. Então. É a mesma empresa. É uma empresa lacradora. Ó, a matéria do Fandom Pills começa falando o seguinte: os designers sênior de Dungeons and Dragons, Christopher Perkins e Jeremy Crawford, deixaram a Wizards of the Coast, deixando para trás um jogo que eles transformaram fundamentalmente para transformar, né, a tradução tá meio ruim, né, e eles transformaram o jogo antes de enfrentar quaisquer consequência da Hasbro por suas decisões. Eu acho que o que a matéria tá querendo dizer é que o jogo vai flopar, né? Já flopou, na verdade, né? Já flopou? Olha aí. Já flopou. É uma coisa muito interessante, porque, assim, isso daí é uma das grandes pegadinhas, que é uma coisa... Eu assim, sem querer puxar a sardinha aqui, mas eu sou um dos pouquíssimos canais do Brasil, né? No exterior tem mais. Inclusive, eu até vou recomendar aqui o Diversity and Dragons. Ele faz muitas... E ele tem contatos dentro da Wizards. Então, muitas dessas matérias que a gente tá lendo, lá no Diversity, eles é o insider desse canal, né? Eles noticiaram primeiro e ele é da nossa galera, né? Esse cara é da nossa galera. E ele tava falando que ele mencionou, né, essas questões internas das demissões, mas uma das coisas que aconteceu, é bom a gente entender como se deu o flop, porque vai ter muita gente dizendo que não, na verdade não flopou, e flopou sim. Por quê? Olha o que tá acontecendo agora, vários filmes, vários jogos estão flopando, e principalmente por conta da agenda woke, que o público não quer mais. O público não quer mais essa agenda. E o pessoal ainda fala que não é, que a agenda não tem nenhuma relevância
no flop, pelo amor de Deus. Porque assim, só pra entender, eu acho que era bom, aproveitando o teu tamanho, pra eu explicar, porque eu falo ali pra uma quantidade muito pequena de gente e a verdadeira informação não chega. Como é que funciona hoje em dia a venda de livros de Dungeons and Dragons? Antigamente você comprava os livros, eu tenho aqui meus livros físicos, né, não tá vendo o Chroma aqui, tá tapando, mas eu tenho ali meus livros físicos, só que eles fizeram um grande investimento pra que Dungeons and Dragons se tornasse virtual, e aí você Entendi. Passou a comprar os livros virtuais, que é o jeito que passou a ser o jeito correto, e quem quisesse ter o livro físico passou a ser um artigo de luxo, entendeu? Sim. Porque aí você compra, só que aí você pensa assim, vou comprar o livro digital, você pensa que é um PDF, não é um PDF, ele é um livro que vem dentro da plataforma online deles, que é o Dungeons and Dragons Beyond, que você tipo Netflix, tipo um streaming. Isso, você tem a sua conta lá e você comprou o livro, aí o livro que você comprou tá lá para você acessar. As vendas, a vendagem de livros de Dungeons and Dragons hoje em dia é totalmente centralizada. Não que não dê para comprar um livro físico na Amazon, mas mesmo se você comprar, por exemplo, livro físico, ele vai vir um código digital para você colocar dentro. E é mais barato você ir dentro da plataforma lá do Beyond e comprar. Dessa forma, eles é que detêm todos os números de vendas. Então, entendi. A quantidade de livros vendidos, quem divulga é eles. Aí eu pergunto pra você, se você é dono de uma empresa e é você que vai divulgar, você vai divulgar algum número que não é favorável a você? Claro que não. Você tá entendendo a grande questão? Só principalmente que tem se você... principalmente se você quer enganar uma parcela do público com essa questão da agenda, se você quer enganar o público, essa parcela que ainda não percebeu aí isso, você não vai falar que o teu produto está sendo rejeitado pela outra parcela. Você não quer que aquela parcela do público que está ignorante, ela descubra a verdade. Então a matéria até continua falando, com a nova edição de D&D, a Wizard of the Coast já gerou polêmica com suas mudanças no jogo, adicionando uma agenda de diversidade, né? Eu vou falar isso aqui de novo, adicionando uma agenda de diversidade, equidade e inclusão em cima de seus livros de regras básicos. Os jogadores de D&D, como resultado, têm assistido seu amado jogo de RPG de busca, né, e luta, né, contra monstros transformado em um porrete político e ferramenta de condicionamento social pela corporação Hasbro, que é outra empresa que a gente pode também considerar como uma empresa lacradora, não é isso? Então, que é a dona da Wizards, né? A Hasbro é a dona da Wizards. Exatamente, a dona da Wizards, foi dona de Power Ranger também durante muito tempo, parece que agora tá com outra empresa lacradora, a Disney, e dona também de várias outras coisas, mas só pra gente fechar isso aqui, D&D já há muito tempo é um jogo que a gente pode considerar maculado pela agenda WoW. Nós, fãs de RPG, você principalmente que ainda é ativo, atura essa agenda. Você precisa aturar essa agenda, senão você não vai ter acesso a novos materiais, ok? E essa venda que você está falando, que mesmo que eles não divulguem os números e possam até alardear que estão vendendo muito, o que acontece de forma geral, a percepção de forma geral dos jogadores ativos como você, é que o jogo flopou. Tem números vazados não, mas tem números, algumas análises que estão vazando aqui e acolá, mostrando claramente que as vendagens foi muito abaixo do que eles estão divulgando, porque assim... Mesmo as digitais, não é isso? Mesmo as digitais. Porque o que acontece é o seguinte, eles divulgaram logo de cara um número dizendo assim que essa é a edição mais bem sucedida de todos os tempos, isso é a fala deles, e que essa nova edição, ela vendeu mais em uma semana do que a quinta edição 2014 vendeu num ano inteiro. Isso é a fala deles, sendo que teve aí gente insider que comentou no Twitter desmentindo isso daqui. Teve uma CEO que foi dar uma entrevista num outro portal, que ela estava dizendo como que Dungeons and Dragons é um sucesso. Ela foi dizendo não sei quantos milhões disso, não sei quantos milhões de jogadores aquilo, e a galera pegou esses números e bateram, e não tava batendo, porque ela tava dizendo assim, que tem não sei quantos milhões de personagens criados na plataforma, e é muito menos do que a quantidade de pessoas que tem dentro da plataforma. Como é que pode? Não dá um personagem por pessoa? Não existe isso, né? A matéria aqui, ela traz algumas coisas lacradoras, mais, como é que eu posso dizer, mais patentes
desse novo guia, né, de 2024. Fala, inclusive, ele joga, o jogo parece, e você pode explicar mais pra gente, que ele joga os jogadores contra o mestre, indicando que os jogadores façam um X com o braço se sentirem desencadeados por uma situação e exigindo que o mestre para o jogo se dirija ao jogador em questão. Como é isso aqui? Os jogadores, se eles se sentirem abusados pelo mestre, o que eles vão fazer? Vão prender o cara? Tipo Como assim, se ativar um gato, sabe esse negócio de jovem? Ai, gatilho, me deu gatilho, isso daí, sabe? Aí você tá jogando e entrou um assunto. Aí você faz Você faz assim um X pra todo mundo parar. Inclusive, eu acho muito bom, se vocês quiserem colocar um cortezinho de um vídeo que eu tenho, que eu faço um react, porque a Babylon Bee, um site americano, ele fez um sketch paródia zombando de todas as lacrações de Dungeons and Dragons. E tem essa parte da cena deles fazendo o X, porque eles fizeram, o tal do contrato social, né? D&D, vai ter gente que vai chegar nesse vídeo e dizer que eu tô inventando que já existia antes, né? É uma meia verdade. Ó o sinal, o X aí, ó. Falou em matar dragões, aí despertou o gatilho, né? D&D, ele lançou a ideia da questão do contrato social no Caldeirão de Tasha's Cauldron of Everything, lançado em 2019. E ele fala sobre, vamos tornar as mesas de RPG um ambiente seguro, sabe? E aí essa ideia, né? Porque, mas os personagens... Meu Deus do céu, cara. É o puro anacronismo. É o puro anacronismo na sua forma mais, sabe assim, mais escrachada. Que a matéria continua, que o manual do jogador de 2024 está repleto de imagens de BIPOCs. BIPOCs é pessoas indígenas, negras, marrons, whatever, né? E aqui a matéria também fala que personagens femininas estão numa margem de mais de 5 para 1 personagem masculino branco. O oposto direto da demografia que joga o jogo. Ou seja, você tem muito mais homens jogando, mas as personagens, em sua maioria, são femininas. E eu acredito que até feias, né? Porque assim, a gente não tem problema em ter muita personagem feminina, sendo que sejam bonitas, né? Mas pela lacração que tá hoje, o Barangaverso não vai fazer mais personagens femininas interessantes. E aí a matéria continua falando, além disso, o jogo não permite que os jogadores joguem meio elfos ou meio orcs, substituindo também o termo raça por espécie para tentar ser politicamente correto. Então quer dizer que não pode mais ser meio elfo nem meio orc? Eles tiraram essas duas coisas, e daí o bigodinho lá bigodinho dos anos 30 deve estar sorrindo lá do inferno, não né? Cara? Porque eles falaram explicitamente, a gente fez as análises no portal de Arvandor dos playtests todos, né? E logo no primeiro playtest ele já abordava essa supressão das raças dos meio-elfos e meio-orcs, porque, segundo eles lá, isso estaria representando a miscigenação do mundo real. E miscigenação isso é ruim. Isso é ruim na cabeça desse imbecil, exatamente. Cara, assim, a vontade que eu tenho de falar um palavrão aqui, cara. A gente é mestiço. Você tá entendendo? O Brasil é um país mestiço, cara. A gente ouvir isso de um imbecil como esse, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E aí, aqui fala o que você justamente já falou aqui no nosso vídeo, Luiz. O jogo foi submetido a um escrutínio mais aprofundado depois que foi revelado que o design sênior Jason Tondro escreveu um prefácio para um livro de história sobre Dungeons and Dragons, chamando Gary Gygax de misógino e o acusando de apropriação cultural. É um idiota, né, velho? Agora, qual é o grande problema? Bicho. Qual é o grande problema que eles têm com Gary Gygax? Gary Gygax era um cara conservador, né? Ele era um cara de direita. Você já tinha me falado isso. Que terrível, cara. Meu querido Luiz, cara, as coisas estão complicadas, né, cara? O nosso jogo tão amado, que fez parte da minha pré-adolescência, da minha adolescência e juventude. Eu joguei muito RPG. Joguei muito mais RPG. Nem se compara ao tanto de futebol, basquete e videogame que eu joguei. Se colocar a quantidade de RPG dá 3, 4 vezes mais, porque eu já falei pra vocês, era mais acessível, eu adorava, ok?
Mas, cara, esse nosso bate-papo aqui foi muito interessante. A gente mostrou pra essa galera aí que o RPG foi dominado, mas nós estamos aqui. Portal de Avandó tá aí todo dia fazendo RPG, falando sobre isso aqui. E nós aqui do canal Heróis e Mais também vamos falar mais sobre isso, porque infelizmente a cultura woke arrefeceu, mas o dano que ela causou e ainda pode causar é muito grande. Meu querido Luiz, suas considerações finais e chama a galera lá pro seu canal. É isso, né? É muito triste, né? O que tá acontecendo com Dungeons and Dragons. E uma coisa, assim, que me chama muito a atenção é que, por mais que eles neguem o óbvio flop, a gente tem essas duas demissões praticamente no intervalo aí de 2-3 semanas, 2 pessoas que encabeçaram a nova edição. E as desculpinhas são imensas, né? Ah, não, veja bem, eles estão saindo porque deu tudo certo e aí eles estão se aposentando, né? Em vez deles navegarem pelo tal céu de brigadeiro que tem sido essa edição, segundo eles próprios, né? Esse sucesso absurdo. E aí, a gente... E as desculpinhas são grandes, viu? Tem muito canal aí dizendo, olha, a edição tá excelente, mas veja bem, a gente pode corrigir o quê? Tem isso aqui pra corrigir. Se fosse tão boa, não tinha tanto vídeo de tanta gente dizendo que vai corrigir, que não sei o quê, e os ataques constantes, né? E contra tudo, contra todos, né? Eu me vejo muito na obrigação, né, de falar a verdade, porque a gente vive assim, esse pessoal que mente, eles têm muito holofote, sabe? Eles são recomendados, né, no YouTube, enquanto a gente é sempre jogado pra trás, sabe? Mas assim, pra mim o mais importante é que seja dita a verdade. Então, até convido todos aí que estão aí assistindo, quem ainda não foi inscrito ali do Portal de Avandó, venha lá acompanhar o conteúdo, porque eu trouxe vários desses tópicos que a gente abordou aqui, eu tenho vídeos específicos trazendo em detalhes, né? O racismo que existe dentro de Dungeons and Dragons é muito grande, Eu tenho vídeos falando especificamente sobre a questão do racismo dentro de Dungeons and Dragons. E é isso, né, meu amigo Elvis? Racismo descarado contra brancos, né? Contra brancos, contra negros contra também nós, miscigenados, Isso. entendeu? Que loucura, velho. Que loucura, velho. Meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário, pela sua sabedoria. Estamos aqui nessa batalha e não esquece você aí de se inscrever no canal daqui do Luiz e da Carol, Portal de Avandó. Toda semana tem RPG, toda semana tem vídeo. Sensacional o conteúdo do Luiz e do Portal de Avandó. Muito obrigado e não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.